Você já parou para pensar que talvez esteja lutando batalhas com as mãos vazias, quando Deus já colocou em você um arsenal completo de armas espirituais? Que talvez você esteja enfrentando tempestades sem perceber que o Criador do universo já te equipou com tudo o que você precisa para vencer? A verdade é que muitos de nós vivemos como mendigos espirituais, pedindo migalhas, quando na realidade somos filhos do Rei, herdeiros de um reino que não pode ser abalado. E hoje, neste momento, Deus quer abrir seus olhos para ver o que Ele já depositou em suas mãos. Efésios 6:12 nos diz claramente: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você precisa entender algo fundamental. Você está em uma guerra. Não é uma guerra física, não é uma guerra contra pessoas, não é uma guerra contra circunstâncias. É uma guerra espiritual e nessa guerra, armas carnais não funcionam. Você não pode lutar no reino espiritual com força humana, com sabedoria humana, com estratégias humanas. Você precisa das armas que Deus te deu. Mas aqui está o problema. Muitos cristãos conhecem essas armas, mas não as usam. É como um soldado que vai para o campo de batalha carregando todo o equipamento nas costas, mas na hora do combate ele não saca a espada, não levanta o escudo, não coloca o capacete. Ele simplesmente tenta se defender com as próprias mãos. E então ele se pergunta por que está ferido, por que está sangrando, por que está perdendo. A resposta é simples. Você não está usando o que Deus te deu. Imagine José no Egito. Ele tinha todas as razões para desistir. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado, jogado na prisão por um crime que não cometeu. Mas José tinha algo que seus inimigos não conseguiam tirar dele. Ele tinha a presença de Deus. Ele tinha fé. Ele tinha integridade. Ele tinha a capacidade de perdoar. Essas eram suas armas espirituais e ele as usou. Enquanto estava na prisão, ele não se tornou amargo. Enquanto estava no palácio, ele não se tornou orgulhoso. E no final, Deus o exaltou de tal maneira que ele se tornou a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Por quê? Porque José usou as armas que Deus lhe deu. A primeira arma que Deus te deu é a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é palavra de homem, não é filosofia, não é autoajuda, é a palavra viva e eficaz do Deus vivo. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você entende o poder disso? A palavra de Deus não é apenas informação, é transformação. Não é apenas conhecimento, é poder. Quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, ele não discutiu com o diabo. Ele não usou lógica humana. Ele não tentou convencer Satanás com argumentos. Cada vez que o inimigo atacava, Jesus respondia com uma única frase: está escrito. 3 vezes o diabo tentou, 3 vezes Jesus usou a palavra e 3 vezes o inimigo foi derrotado. Mateus 4:4 registra a primeira resposta de Jesus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus nos mostrou como usar essa arma. Ele não ficou em silêncio, mas também não usou suas próprias palavras. Ele usou a palavra do Pai. Mas aqui está a pergunta que precisa ecoar em seu coração neste momento. Você está usando essa arma? Quando a ansiedade vem, você corre para a palavra ou corre para o celular? Quando o medo bate à porta, você abre a Bíblia ou abre a geladeira? Quando o desespero tenta te dominar, você busca a promessa de Deus ou busca a opinião dos homens? A palavra de Deus está disponível para você, mas ela só funciona quando você a pega, quando você a declara,
quando você permite que ela penetre em seu coração e transforme sua mente. Pense em Davi enfrentando Golias. Um menino com uma funda contra um gigante com armadura completa. Do ponto de vista humano, era ridículo. Do ponto de vista natural, era suicídio. Mas Davi não confiava em armas naturais. Ele disse para Golias em 1 Samuel 17:45, Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi tinha uma arma que Golias não conseguia ver, o nome do Senhor. E com essa arma invisível, ele derrubou o gigante visível. A segunda arma espiritual que Deus te deu é a oração. Não é reza mecânica, não é repetição vazia, não é apenas palavras jogadas ao vento, é comunhão com o Pai. É conversa íntima com aquele que criou o universo. É acesso direto ao trono da graça. Filipenses 4:6-7 nos ensina. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você percebe o que Deus está dizendo aqui? Em tudo. Não em algumas coisas. Não apenas nas grandes crises. Não só quando você não tem mais saída. Em tudo. A oração não é o último recurso do crente, é o primeiro. Não é o plano B quando o plano A falha, é o plano A desde o início. E a promessa é clara. Quando você ora, a paz de Deus, aquela paz que não faz sentido para a mente humana, aquela paz que não depende das circunstâncias, essa paz guardará seu coração. Mas quantos de nós realmente oramos? Quantos de nós corremos primeiro para Deus antes de correr para tudo mais? Nós oramos quando estamos desesperados, mas esquecemos de orar quando estamos bem. Oramos quando precisamos de algo, mas esquecemos de orar para agradecer. Oramos palavras rápidas antes de dormir, mas não entramos na presença de Deus. E então nos perguntamos por que nossa vida espiritual está fraca, por que não sentimos a presença de Deus, por que parece que o céu está fechado. Jesus nos deu o exemplo. Marcos 1:35 diz, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, precisava orar. Se ele precisava, quanto mais nós. Ele não orava por obrigação, orava por necessidade. Ele não orava apenas em público, orava em secreto. E foi nessa intimidade com o Pai que ele encontrou força para fazer a vontade de Deus, para enfrentar a cruz, para vencer a morte. A terceira arma espiritual que Deus colocou em suas mãos é a fé. Não é sentimento, não é emoção, não é otimismo humano, é confiança absoluta em quem Deus é e no que Ele prometeu. Hebreus 11:1 define perfeitamente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é ver o invisível, crer no impossível, confiar quando não há razão natural para confiar. É a diferença entre olhar para suas circunstâncias e olhar para o seu Deus. Pense na mulher com fluxo de sangue por 12 anos. Ela gastou tudo o que tinha com médicos e não melhorou nada, apenas piorou. 12 anos de sofrimento, 12 anos de exclusão social, 12 anos de desesperança. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo aconteceu em seu coração. A fé nasceu, e essa fé a fez dizer: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:34 registra as palavras de Jesus para ela. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Não foi a multidão que a curou, não foi o toque físico que a libertou, foi a fé. E Jesus deixou isso claro: tua fé te salvou. Mas a fé precisa ser ativada. Fé sem ação é morta, como Tiago 2,17 nos ensina. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Você pode ter fé em seu coração, mas se você não age de acordo com essa fé, ela não produz resultados. A mulher não ficou em casa esperando que Jesus viesse até ela. Ela se levantou, ela foi até ele, ela estendeu a mão, ela tocou. Essa foi a ação da fé. E Deus honrou isso. Onde está sua fé hoje? Está escondida debaixo do medo? Está sufocada pela dúvida? Está paralisada pela incredulidade? Deus está te chamando neste momento para levantar sua fé, para crer que Ele é maior que sua situação, para confiar que Ele tem um plano, mesmo quando você não consegue ver, para declarar que Ele é fiel, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. A quarta arma espiritual é o nome de Jesus. Não é magia, não é fórmula, não é superstição. É autoridade delegada. Filipenses 2, 9 e 10 declara: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho. Não alguns joelhos, não a maioria dos joelhos, mas todo joelho. Isso inclui seu problema, sua doença, seu vício, seu medo, sua depressão, sua ansiedade. Tudo tem que se curvar diante do nome de Jesus. Em Atos 3, Pedro e João encontraram um homem coxo de nascença pedindo esmolas na porta do templo. Pedro disse algo poderoso no versículo 6. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o homem andou. Depois de 40 anos sem poder se levantar, ele foi curado instantaneamente. Como? Pelo nome de Jesus. Pedro não tinha dinheiro, não tinha poder próprio, não tinha nada de especial em si mesmo. Mas ele tinha algo que valia mais do que tudo. Ele tinha o nome de Jesus. E esse mesmo nome está disponível para você. Jesus disse em João 14, 13 e 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você entende a magnitude dessa promessa? Quando você ora em nome de Jesus, não é você falando. É como se Jesus mesmo estivesse fazendo o pedido ao Pai. Quando você ordena em nome de Jesus, não é sua autoridade, é a autoridade dele. Mas há uma condição. Você precisa conhecer o nome. Não é apenas saber que ele se chama Jesus, é conhecer quem ele é ter um relacionamento real com ele. Os 7 filhos de Seva, em Atos 19, 13 e 16, tentaram usar o nome de Jesus sem conhecer Jesus, e o resultado foi desastroso. O espírito maligno respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E eles foram espancados e humilhados. O nome de Jesus não é amuleto, não é mantra, não é palavra mágica. É a expressão do relacionamento que você tem com Ele. A quinta arma espiritual que Deus te deu é o sangue de Jesus. Não é símbolo, não é metáfora, não é apenas doutrina. É o poder redentor que venceu o pecado, a morte e o inferno. Apocalipse 12 e 11 revela: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O sangue de Jesus vence, vence acusação, vence condenação, vence o diabo, vence a morte. Quando Israel estava no Egito prestes a ser libertado, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas. Êxodo 12, 13 diz: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue era a proteção. O anjo da morte não olhava para a bondade da família, não olhava para as obras deles, não olhava para a religiosidade. Ele olhava para uma coisa: o sangue. Se havia sangue, havia proteção. Se não havia sangue, havia morte. Hoje,
O sangue de Jesus é sua proteção, é sua defesa contra toda acusação, é sua vitória sobre todo pecado, é sua libertação de toda maldição. Hebreus 9:14 pergunta: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus purifica, não deixa você meio limpo, não deixa você quase perdoado, purifica completamente, mas você precisa aplicar esse sangue. Precisa declarar o poder do sangue de Jesus sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, sobre sua mente. Precisa entender que quando Satanás vem acusar você, quando ele aponta seus erros, quando ele diz que você não é digno, você tem uma resposta. O sangue de Jesus foi derramado por você. Foi o preço pago pela sua salvação. E esse sangue fala mais alto que todas as acusações. A sexta arma espiritual que Deus colocou em você é o Espírito Santo. Não é uma força impessoal. Não é apenas uma influência. Não é apenas um poder. É a terceira pessoa da Trindade, Deus habitando em você. Quando Jesus estava prestes a subir aos céus, ele disse em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo é seu consolador, seu guia, seu mestre, seu defensor. Ele te lembra da palavra de Deus quando você precisa. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis quando você não sabe nem como orar. Ele te convence do pecado, te guia em toda a verdade, te revela as coisas profundas de Deus. João 14:26 promete: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Pense em Pedro antes e depois do Espírito Santo. Antes do Pentecostes, ele negou Jesus 3 vezes por medo de uma servente. Mas depois que foi cheio do Espírito Santo, esse mesmo Pedro pregou com tal ousadia que 3.000 pessoas se converteram em um único dia. O que mudou não foi educação, não foi treinamento, não foi coragem humana, foi o Espírito Santo. Ele transformou um covarde em um gigante da fé. O Espírito Santo quer fazer o mesmo com você. Ele quer te encher de poder, de ousadia, de sabedoria, de discernimento. Ele quer te usar de maneiras que você nunca imaginou. Mas você precisa se render a Ele, precisa parar de tentar fazer tudo na sua própria força, precisa convidar o Espírito Santo para ter controle total da sua vida. Zacarias 4:6 é claro: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo o que você tenta fazer sem o Espírito Santo é trabalho em vão. A sétima arma espiritual que Deus te deu, e talvez a mais negligenciada, é o louvor. Não é entretenimento, não é apenas música, não é só para fazer você se sentir bem. O louvor é uma arma de guerra, é uma declaração de fé, é proclamar a grandeza de Deus mesmo quando suas circunstâncias dizem o contrário. Salmos 22:3 revela algo poderoso. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus habita no louvor do seu povo. Quando você louva, você convida a presença de Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam na prisão. Suas costas sangravam por causa dos açoites, seus pés estavam presos no tronco. Eles estavam no cárcere interior, o lugar mais escuro e mais frio da prisão. Era meia-noite. Mas o versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais prisioneiros escutavam. Eles não estavam reclamando, não estavam murmurando, não estavam questionando a Deus, estavam louvando. E o que aconteceu?
Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O louvor abriu a prisão. O louvor quebrou as correntes. O louvor trouxe libertação não apenas para Paulo e Silas, mas para todos os prisioneiros. Esse é o poder do louvor. Ele não muda Deus, muda você. Ele não melhora as circunstâncias primeiro. Ele melhora a sua perspectiva. E quando sua perspectiva muda, quando você começa a ver Deus maior que seu problema, as circunstâncias não têm escolha senão mudar também. Pense em Josafá enfrentando um exército imenso em 2 Crônicas 20. Ele estava em desvantagem numérica, sem estratégia militar, sem possibilidade humana de vitória. Mas Deus lhe disse no versículo 15: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E a estratégia de Deus foi inusitada: enviar os cantores à frente do exército. Versículo 22. Ao começarem a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Eles venceram cantando. Não atiraram uma flecha, não levantaram uma espada, não lutaram fisicamente, louvaram. E Deus lutou por eles. Esse é o tipo de vitória que Deus quer te dar. Não pela sua força, não pela sua estratégia, mas pelo louvor que declara que ele já venceu. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que vai penetrar seu coração como uma espada afiada. Por que você não está usando essas armas? Você conhece a palavra de Deus, mas ela está fechada na estante. Você sabe que precisa orar, mas suas orações são rasas e apressadas. Você diz que tem fé, mas suas ações mostram dúvida. Você conhece o nome de Jesus, mas não o invoca. Você foi lavado pelo sangue, mas não declara seu poder. Você tem o Espírito Santo, mas o apaga. Você canta louvores, mas sem convicção, sem fé, sem entendimento do que está fazendo. O problema não é que Deus não te equipou. O problema não é que as armas não funcionam. O problema é que você não as está usando. É como se Deus tivesse colocado um arsenal completo na sua frente e você está tentando lutar com um palito de dente. Você está usando soluções humanas para problemas espirituais. Você está tentando resolver no natural o que só pode ser resolvido no espiritual. Jeremias enfrentou isso. Deus o chamou para ser profeta ainda jovem, e ele respondeu em Jeremias 1:6: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias estava olhando para si mesmo, para suas limitações, para sua fraqueza. Mas Deus respondeu no versículo 7:8: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus não pediu a Jeremias para ser forte em si mesmo. Deus disse: eu estarei contigo. E então, Deus fez algo interessante no versículo 9. Então, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus não esperou que Jeremias encontrasse as palavras certas. Ele colocou suas próprias palavras na boca do profeta. E essa é a mesma coisa que ele quer fazer com você. Ele quer colocar sua palavra na sua boca. Ele quer te dar as armas e te ensinar a usá-las. Mas há um preço: rendição. Você precisa parar de confiar em si mesmo. Precisa parar de tentar fazer tudo sozinho. Precisa reconhecer que sem Deus você não é nada, mas com Deus você é mais que vencedor. Provérbios 3, 5, 6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você entende o que significa confiar no Senhor de todo o seu coração? Significa não reservar nada para você. Significa entregar tudo a Ele.
Seus sonhos, seus medos, suas dúvidas, suas esperanças, seus fracassos, suas vitórias. Significa parar de tentar controlar tudo e deixar Deus ser Deus na sua vida. E a promessa é linda. Ele endireitará suas veredas. Ele vai te guiar. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai fazer o que você não consegue fazer. Agora vamos ser práticos. Como você usa essas armas no dia a dia? Vou te dar um exemplo. Você acorda pela manhã e a ansiedade já está ali, esperando por você como um predador. Seu primeiro pensamento é sobre todos os problemas que você precisa resolver, todas as contas que precisa pagar, todas as situações difíceis que precisa enfrentar. Nesse momento você tem uma escolha. Você pode se render à ansiedade ou pode pegar suas armas espirituais. Primeiro, pegue a palavra. Abra sua Bíblia e leia Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não apenas leia, declare em voz alta. Deixe que essa verdade penetre em seu coração. Segundo, use a oração. Não espere até não aguentar mais. Ore agora. Fale com Deus sobre sua ansiedade. Diga a Ele exatamente o que você está sentindo. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance, jogue, tire de você e coloque nas mãos de Deus. Isso não é fuga, é confiança. Terceiro, ative sua fé. Escolha crer que Deus está no controle, mesmo quando você não sente isso. Escolha crer que Ele tem um plano, mesmo quando você não consegue ver. Fé não é ausência de dúvida, é escolha de confiar apesar da dúvida. Romanos 8:28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, mas todas as coisas, incluindo essa situação que te angustia agora. Quarto, invoque o nome de Jesus. Fale o nome dele sobre sua ansiedade. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de ansiedade. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre minha mente. O nome de Jesus tem poder, tem autoridade. E quando você o invoca com fé, as trevas têm que recuar. Quinto, declare o poder do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu sou livre de toda a ansiedade. Pelo sangue de Jesus, minha mente é purificada. Pelo sangue de Jesus, eu tenho paz. O sangue fala. Hebreus 12:24 diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores. Deixe o sangue falar por você. Sexto, peça ao Espírito Santo que te encha. Espírito Santo, eu preciso de ti. Enche-me com tua paz. Guia-me. Dá-me discernimento. Mostra-me o que fazer. O Espírito Santo não força sua entrada. Ele espera ser convidado. Mas quando você o convida, ele vem com poder transformador. Sétimo, comece a louvar. Mesmo que você não sinta vontade, mesmo que sua voz esteja trêmula, comece a louvar. Senhor, eu te louvo, porque tu és maior que minha ansiedade. Eu te louvo porque tu tens o controle. Eu te louvo porque tu és fiel. E enquanto você louva, algo vai acontecer no reino espiritual. As correntes vão começar a cair. A paz vai começar a vir. Deus vai começar a se mover. Isso não é teoria, isso é guerra espiritual prática. E funciona, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Não porque você é digno, mas porque Ele te ama. Não porque você merece, mas porque Jesus já pagou o preço. Mas deixe-me te avisar de algo importante. O inimigo não vai gostar quando você começar a usar essas armas. Ele vai tentar te fazer desistir, vai te fazer sentir que não está funcionando, vai plantar dúvida na sua mente, vai trazer distrações, vai te lembrar de todos os seus fracassos passados. Por quê?
porque ele sabe que se você realmente usar essas armas, ele está derrotado. 1 Pedro 5:8 alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Perceba duas coisas aqui. Primeiro, ele anda em derredor. Ele não está dentro, ele está fora, circulando, procurando uma brecha. Segundo, ele ruge como leão, mas não é um leão. Ele foi derrotado na cruz. Seu rugido é apenas intimidação, tentando fazer você esquecer que você tem autoridade sobre ele. Tiago 4:7 dá a solução perfeita. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem. Primeiro, sujeição a Deus. Depois, resistência ao diabo. Não tente resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus. Não tente lutar na sua própria força. Mas quando você está em Deus, quando você está coberto pelo sangue, quando você está usando as armas que Ele te deu, você pode resistir com confiança e o diabo não tem escolha senão fugir. Olhe para Jesus no Getsêmani. Ele estava enfrentando a hora mais difícil da sua vida terrena. Ele sabia o que estava por vir: a traição, a prisão, o julgamento injusto, os açoites, a cruz. Lucas 22:44 diz: e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A intensidade era tão grande que seu suor se tornou como sangue. Mas note o que Jesus fez. Ele orou. Ele não entrou em pânico. Ele não fugiu. Ele não buscou alívio em qualquer outro lugar. Ele orou. E no versículo 42, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa é a oração da rendição total. Essa é a oração que usa a arma da oração com máximo poder, quando você quer a vontade de Deus mais do que quer sua própria vontade. E Deus respondeu. O versículo 43 diz: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Deus não removeu o cálice, mas deu força para beber dele. Deus não mudou as circunstâncias, mas fortaleceu Jesus para passar por elas. E é isso que Deus faz por você quando você usa as armas que Ele te deu. Ele nem sempre remove o desafio imediatamente, mas Ele sempre te dá força para vencer. Agora, deixe-me falar sobre algo que muitas pessoas não entendem. Essas armas não são para serem usadas apenas quando você está em crise. Elas são para serem usadas todo dia, como estilo de vida. Você não pega a espada apenas quando o inimigo ataca, você a mantém sempre na mão. Você não coloca a armadura apenas quando vê o perigo, você a veste todo dia. Efésios 6:13 instrui: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai toda a armadura, não algumas peças, não só o que você acha importante, mas toda. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Cada peça tem uma função. Cada peça protege uma área vital. E note o propósito: para que possais resistir no dia mau. Não diz se o dia mau vier, diz quando vier. Os dias maus vão chegar, as tentações virão, as provações virão, os ataques virão. Mas se você estiver vestido com a armadura de Deus, se você estiver usando as armas que Ele te deu, você vai resistir, você vai ficar de pé, você vai vencer. Mas tem mais: depois de vencer, você deve permanecer inabaláveis. Não é para vencer e depois cair. Não é para vencer uma batalha e perder a guerra. É para vencer e continuar de pé, firme, inabalável. E isso só é possível quando você faz das armas espirituais um estilo de vida, não apenas uma estratégia emergencial. Pense em Daniel. Ele vivia em uma cultura hostil à sua fé. Ele estava cercado de tentações, de pressões, de perseguição. Mas Daniel 6:10 nos diz:
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes por dia, de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Note, como costumava fazer. Oração não era novidade para Daniel, não era só para emergências, era seu estilo de vida. Por isso, quando o decreto veio proibindo oração, Daniel não parou. Não porque ele fosse rebelde, mas porque ele sabia que sua vida dependia dessa comunhão com Deus. E quando foi jogado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Por quê? Porque Daniel tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha usado as armas espirituais consistentemente e quando veio a provação, Deus o protegeu. Você quer esse tipo de proteção? Você quer esse tipo de vitória? Então pare de usar as armas de Deus apenas quando está desesperado. Comece a usá-las todo dia. Leia a palavra todo dia, não apenas quando você precisa de um versículo específico. Ore todo dia, não apenas quando está em crise. Louve todo dia, não apenas no domingo na igreja. Ande no Espírito todo dia, não apenas em momentos especiais. E aqui está algo crucial. Essas armas precisam ser usadas em fé. Não é apenas falar as palavras, é crer no que você está falando. Não é apenas ler a Bíblia, é deixar que ela transforme seu coração. Não é apenas cantar louvores, é adorar de verdade. Marcos 11:24 ensina: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Crede que recebestes. Não espere sentir para crer. Creia primeiro e o sentimento virá depois. Essa é a chave que muitos perdem. Eles querem ver para crer, querem sentir para confiar, querem que Deus se prove primeiro. Mas Hebreus 11:6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus recompensa quem o busca em fé, não em dúvida, não em incredulidade, mas em fé. Olhe para Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele tinha 75 anos e Sara era estéril. Do ponto de vista natural, era impossível. E Abraão esperou 25 anos para ver a promessa cumprida. 25 anos. Durante esse tempo, ele teve momentos de dúvida. Ele cometeu erros. Ele tentou ajudar Deus com Agar. Mas ele não desistiu da promessa. Romanos 4:20 e 21 diz sobre ele: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão se fortaleceu pela fé, não pela vista, não pelos sentimentos, mas pela fé. E quando ele tinha 100 anos, Isaque nasceu. A promessa se cumpriu. Não porque Abraão era perfeito, mas porque Deus é fiel. E Deus usou Abraão porque Abraão creu, mesmo quando não via. Deus quer fazer o mesmo com você. Ele tem promessas para a sua vida. Tem planos que você não consegue nem imaginar. Tem vitórias preparadas que você nem sonha ainda, mas Ele precisa que você use as armas que Ele te deu. Precisa que você creia quando não vê. Precisa que você confie quando não entende. Precisa que você louve quando quer chorar. E quando você faz isso, quando você usa essas 7 armas espirituais com fé, com consistência, com rendição total a Deus, algo sobrenatural acontece. Suas circunstâncias não mudam apenas, você muda. Seu coração se fortalece, sua fé cresce, sua visão se expande. Você começa a ver com os olhos de Deus, a ouvir sua voz, a sentir sua presença de uma forma que você nunca experimentou antes. Isaías 40:31 promete: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você quer esse tipo de força? Você quer voar como águia acima das tempestades? Você quer correr sem se cansar? Então espere no Senhor. Use suas armas. Confie em seus métodos.
Renda-se à sua vontade. E deixe-me dizer algo que pode parecer duro, mas é verdade em amor. Se sua vida espiritual está fraca, se você está perdendo mais batalhas do que vencendo, se você está vivendo em derrota constante, não é culpa de Deus. Não é porque Deus não te equipou. Não é porque as armas não funcionam. É porque você não as está usando. É porque você está tentando viver a vida cristã na sua própria força. É porque você está confiando em si mesmo em vez de confiar em Deus. Mas hoje pode ser o dia da virada. Hoje pode ser o dia em que você decide parar de lutar sozinho e começar a usar o que Deus te deu. Hoje pode ser o dia em que você pega suas armas espirituais e diz: eu não vou mais viver em derrota, eu não vou mais aceitar o que o inimigo tenta me impor. Eu vou usar a palavra, vou orar, vou crer, vou declarar o nome de Jesus, vou me cobrir com sangue, vou andar no Espírito, vou louvar, e eu vou ver a vitória de Deus na minha vida. Você sabe qual é a diferença entre Davi e o resto do exército de Israel quando enfrentaram Golias? Todos viram o gigante, todos ouviram as ameaças, todos sentiram medo. Mas Davi viu algo diferente. Ele não viu apenas o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do seu Deus. Ele não ouviu apenas as ameaças do inimigo, ele lembrou das promessas de Deus. Ele não se deixou dominar pelo medo, ele se encheu de fé. E quando Saul tentou colocar sua armadura em Davi, ele recusou. Por quê? Porque aquela não era sua arma. Sua arma era uma funda, 5 pedras e o nome do Senhor. E com essas armas simples, mas poderosas, ele derrotou o gigante que tinha aterrorizado todo um exército. Suas armas podem parecer simples, podem parecer insignificantes aos olhos do mundo. Mas nas mãos de Deus, com fé, com obediência, com rendição total, essas armas são poderosíssimas. 2 Coríntios 10:4 confirma: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Não para enfraquecer um pouco, não para fazer pequenos danos, mas para destruir completamente. Que fortalezas existem na sua vida? Fortaleza de medo? Fortaleza de ansiedade? Fortaleza de depressão? Fortaleza de vícios? Fortaleza de pensamentos negativos? Fortaleza de relacionamentos quebrados? Fortaleza de doenças? Fortaleza de maldições geracionais? Fortaleza de pobreza? Seja qual for a fortaleza, as armas que Deus te deu são poderosas para destruí-la. Mas você precisa atacar a fortaleza, precisa parar de apenas conviver com ela, precisa parar de aceitar que ela é parte da sua vida. Precisa se levantar em autoridade espiritual e declarar: essa fortaleza não tem lugar na minha vida. Em nome de Jesus, eu destruo essa fortaleza. Pela palavra de Deus, pela oração, pela fé, pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo, pelo louvor, eu a destruo agora. E quando você faz isso com fé genuína, com persistência, com obediência a Deus, essa fortaleza começa a cair. Pode não ser da noite para o dia, pode levar tempo, pode exigir batalha consistente, mas ela vai cair. Assim como os muros de Jericó caíram. A estratégia de Deus para Jericó parecia ridícula. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia marchar 7 vezes e gritar. Sem arietes, sem escadas, sem ataque militar convencional. Apenas obediência e fé. Josué 6:20 registra: gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o som da trombeta e levantado grande brado, ruiu o muro. O povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Os muros caíram não porque a estratégia fazia sentido natural, mas porque o povo obedeceu a Deus. Eles usaram as armas espirituais que Deus prescreveu, e as fortalezas caíram. Suas fortalezas também vão cair quando você usar as armas que Deus te deu em obediência e fé. Agora, preciso falar sobre algo que pode estar impedindo você de usar essas armas.
o pecado não confessado. Salmo 66:18 adverte: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se você está agarrado ao pecado, se há áreas da sua vida que você sabe que não estão alinhadas com Deus, suas orações estão sendo bloqueadas. Suas armas não estão funcionando como deveriam. Não porque Deus não te ama, não porque Ele não quer te ajudar, mas porque o pecado cria uma barreira. Isaías 59:1-2 explica: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A solução é simples, mas requer humildade. Confesse seu pecado. Arrependa-se verdadeiramente. 1 João 1:9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não está esperando você ser perfeito para te usar. Ele está esperando você ser honesto. Ele está esperando você se arrepender e se voltar para Ele. Pense em Pedro depois de negar Jesus 3 vezes. Ele estava quebrantado, envergonhado, sentindo que tinha perdido tudo, mas Jesus não o rejeitou. Jesus o restaurou. Em João 21, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? E 3 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus o comissionou: apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaurou Pedro completamente, e Ele quer fazer o mesmo com você. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quão grande foi seu pecado, não importa quanto tempo você ficou longe, Deus está pronto para te restaurar, te fortalecer, te equipar novamente. Mas você precisa vir a Ele em arrependimento genuíno. E quando você faz isso, quando você confessa, quando você se arrepende, quando você volta para Deus de todo o coração, algo poderoso acontece. Suas armas espirituais são reativadas. Sua comunhão com Deus é restaurada. Seu poder espiritual volta, e você pode voltar a lutar com autoridade, com confiança, com fé. Joel 2:25 promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não apenas perdoa, Ele restaura. Não apenas apaga o passado, Ele redime o futuro. Não apenas remove a culpa, Ele devolve a alegria. E Ele te dá novamente as armas espirituais para que você viva em vitória. Então, hoje eu quero te desafiar. Eu quero te convocar. Eu quero te confrontar com amor, mas com firmeza. Pare de viver abaixo do que Deus planejou para você. Pare de aceitar derrota quando Deus te deu vitória. Pare de viver com medo quando Deus te deu poder. Pare de viver em fraqueza quando Deus te deu força. Pare de viver em pobreza espiritual quando Deus te deu riquezas espirituais. Você tem 7 armas espirituais poderosas: a palavra de Deus, a oração, a fé, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo e o louvor. Essas armas não são decoração, são para serem usadas. Essas armas não são para ficarem guardadas, são para serem empunhadas. Essas armas não são teoria, são prática. E quando você começa a usá-las, quando você faz delas seu estilo de vida, quando você luta suas batalhas espiritualmente em vez de carnalmente, você vai começar a ver mudanças. Você vai começar a experimentar vitórias. Você vai começar a viver no nível que Deus sempre quis para você. Não vai ser fácil. O inimigo vai resistir. Haverá batalhas. Haverá momentos de cansaço. Haverá tentações para desistir. Mas lembre-se, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4 declara: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior. Não igual, não parecido, mas maior. Infinitamente maior. E esse Deus maior vive em você. Esse Deus poderoso te equipou.
Esse Deus vitorioso te deu as armas. E Ele não te deu essas armas para você perder. Ele te deu para você vencer. Romanos 8,37 proclama: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Isso significa que você não apenas sobrevive, você triunfa. Você não apenas resiste, você conquista. Você não apenas aguenta, você vence com folga. E essa vitória não depende de você ser forte, depende de Deus ser fiel. Não depende de você ser capaz, depende de Deus ser todo-poderoso. Não depende de você merecer, depende de Jesus ter pago o preço. Não depende de você ser perfeito, depende de Deus ser misericordioso. Então hoje, neste momento, eu quero que você tome uma decisão. Não amanhã, não depois, mas agora. Decida que você vai usar as armas que Deus te deu. Decida que você não vai mais viver em derrota. Decida que você vai lutar espiritualmente. Decida que você vai confiar em Deus acima de tudo. E quando você tomar essa decisão e agir de acordo com ela, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver portas se abrindo onde antes só havia muros. Você vai ver provisão onde antes havia escassez. Você vai ver cura onde antes havia doença. Você vai ver paz onde antes havia ansiedade. Você vai ver vitória onde antes havia derrota. Hoje se quebra toda a fortaleza que tem mantido você preso. Hoje você recebe força renovada do Espírito Santo. Hoje você é equipado com autoridade espiritual. Hoje você se levanta como um guerreiro de Deus, não na sua força, mas na força dele. E eu decreto sobre sua vida as palavras de Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra em você. Ele te salvou, Ele te chamou, Ele te equipou e Ele vai completar essa obra. Ele não desiste de você, Ele não te abandona, Ele não te deixa pela metade. Pegue suas armas, use-as com fé e vá vencer as batalhas que Deus já destinou você a vencer, porque a vitória já é sua em Cristo Jesus. Amém.